Graças e paz, queridos. Eu vou fazer aqui no mesmo estilo do pastor Igor, né? Enquanto eu dirijo, eu quero trazer uma palavra de edificação, né? Uma palavra de crescimento para todos nós, a qual Deus também falou no meu coração. Antes eu quero orar, tá? Quero colocar diante de Deus as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Quero te agradecer pela oportunidade de fazer parte do teu corpo, membro, ó Deus, da noiva, sendo noiva de Cristo Jesus, representante, ó Pai, do teu reino aqui nesta terra. Para isso é necessário que sejamos luz, Pai, porque não se pode esconder uma lâmpada, ó Deus, debaixo de uma mesa, mas ela foi feita para estar, ó Deus, sendo, ó Deus, uma direção. Nós, como lâmpadas de Cristo, fomos feitos para sermos, ó Pai, aquele que faz a diferença, aquele que mostra, Senhor Deus, o caminho, ó Pai, a qual é o Senhor Jesus. Por isso queremos te pedir nesta tarde que o Senhor possa nos despertar para esse sentido, que o Senhor possa trazer o real sentido do reino de Deus, ó Deus, dentro de nós e através de nós para os dias de hoje. Sabemos, ó Pai, que os dias são maus, que os dias são cada vez mais difíceis e vivemos, Pai, dias onde o amor tem se esfriado. Por isso te pedimos, Pai, que o Senhor nos proteja e nos guarde debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Fala conosco, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Nessa tarde eu queria compartilhar uma palavra com você em relação a isso. Interessante que essa semana eu estava dando discipulado, né, pro Gil e por coincidência ou não, né, a gente ministrou aí sobre acho que é o capítulo 10 do discipulado, onde fala sobre os dons do Espírito, né, os dons ministeriais, né, e ali fala sobre os dons de serviço, né, dentro da igreja. Inclusive alguém aqui compartilhou esse versículo, né, que está lá em Romanos 12, do 7 ao 8, que fala assim: se é o seu dom de servir, sirva; se é de ensinar, ensine; se é de dar ânimo, que anime-se, né, que assim o faça; se é de contribuir, que contribua generosamente; se é de exercer liderança, que exerça com zelo; se é de mostrar misericórdia, que faça com alegria. E aí eu estava conversando com ele, até discutindo, né? Falei, olha, você já percebeu que dentro da igreja existe vários tipos de pessoas? Tem aquele que é mais alegre, tem aquele que sempre está ensinando, sempre está trazendo ali algo diferente, tem aquele que está trazendo alegria, né? Você está naquele dia às vezes mal e sempre quando chega perto dessa pessoa, aquela pessoa te traz um ânimo, traz uma alegria. O Gil até falou assim: esse aí é o Claudinei, né? O Claudinei, você está perto dele, ele sempre está trazendo alegria para as pessoas, está trazendo ânimo. E eu comecei a entender que a igreja, ela realmente se completa um no outro, né? Existe aquele que vai trazer ânimo, existe aquele que com generosidade vai suprir a necessidade do irmão, aquele que vai exercer liderança, né, quando há necessidade, né? E a nossa igreja, ela tem, graças a Deus, dentro da nossa liderança, cada um é usado da sua maneira. Só que eu tenho percebido que nós temos vivido os últimos tempos. A palavra diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria, né? O amor de muitos se esfriaria. E uma coisa que nós temos que vigiar muito, nós temos que atentar muito para que isso não desça para o nosso coração. É claro que vem dias maus, dias difíceis, situações ao qual a gente pode às vezes vir sentimentos, né, contra nós, tentando nos desanimar. Isso pode afetar as nossas emoções e às vezes você está naquele dia mal e sem perceber você machuca o seu irmão, sem você perceber você acaba sendo ríspido ou acaba falando uma palavra grosseira que você talvez num dia normal não falaria. Mas a diferença que está para aqueles que servem a Cristo, aqueles que não servem a Cristo, é a capacidade de reconhecer quando está errado, é a capacidade de voltar atrás, é a capacidade de entender que o velho homem está tentando se levantar e nós precisamos matar dia após dia o velho homem, né? Billy Graham, ele falava assim que ele achava que ele
no batismo ele tinha matado o velho homem, né? Ele tinha afogado o velho homem, e assim ele descobriu que o velho homem sabia nadar, e então ele tinha que matar o velho homem todos os dias. E essa será esse tem que ser o nosso esforço dia após dia de vencer, né, o velho homem. E a igreja está crescendo, a igreja está, graças a Deus, criando corpo, né? Tá cada dia mais chegando outras pessoas, e os problemas vão aumentando, vão crescendo como qualquer comunidade, não só dentro da igreja. Uma família, quando cresce, cresce também as suas dificuldades, cresce também alguns problemas, né? E nós temos que também, juntamente com essa situação e contexto, nós temos que crescer a nossa maturidade, a capacidade de discernir as circunstâncias. E nós, como liderança, nós temos que ter esse discernimento. Então, como o próprio pastor Igor, ele mencionou que é chegada a hora de deixarmos de sermos meninos na fé, deixarmos de nos agir, né, pela emoção. Eu nunca esqueço aquela frase que o pastor nos ensinou uma vez. Eu sempre falo na célula que meninos fazem o que querem, homens, né, mulheres, pessoas responsáveis fazem o que é preciso. Então nós não podemos viver por sentimento. Ah, mas eu não sinto que eu errei. Ah, mas eu acho que eu não errei. A questão não é essa. Será como está o meu coração diante de Deus e diante dos homens? Será o que eu tenho feito, o que eu fiz, agradou o Senhor, agradou o Espírito Santo? Então nós temos que manter essa humildade e esse nível de reconhecimento, de quebrantamento, de tentar, por isso um dos momentos mais interessantes da ceia do Senhor é quando ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo, e vá, né, e pega o cálice e coma do pão. Então nós temos que ter essa capacidade de nos avaliar, de saber como que nós estamos diante do corpo de Cristo, diante da igreja, né? E uma coisa que tem se perdido é a empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso não tem nem a ver com questão de espiritualidade, tem mais questão de caráter mesmo. As pessoas têm perdido essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Lá em Mateus 7,12 fala assim: assim em tudo faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas, né? É o resumo dos mandamentos: amar ao próximo como a ti mesmo. Não tem como eu amar a Deus se eu não ter a capacidade de entender que o meu irmão, que o meu próximo, ele é limitado, e ele vai haver situações que ele vai talvez causar dano, ou vai de uma situação ou outra me causar uma situação que eu não vou ficar satisfeito, mas eu tenho que ter essa empatia. Peraí, o que está acontecendo com o meu irmão? Qual que é a necessidade dele? Sabe, eu tenho visto que às vezes a gente, principalmente a liderança, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não dar carteirada nas pessoas, sabe, de agir de forma grosseira, sabe, sem antes entender o que aquela pessoa está passando. Às vezes a pessoa está precisando de algo, a pessoa está numa situação difícil, e a gente vem de uma forma legalista e cobra daquela pessoa porque existe uma regra. Queridos, se tem uma coisa que não existe regra, é o amor. E o amor, ele tem que sempre estar à frente, o amor de Cristo, é claro. Nós temos que entender, buscar no Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Por que o meu irmão agiu dessa maneira? Por que o meu irmão está dessa forma? É normal ele agir dessa maneira? Não, ele não é normal. Deve estar acontecendo alguma coisa com o meu irmão. E esse poder de discernimento nós temos que buscar no Espírito Santo. Buscar entender, né? Eu tenho certeza que você já passou pelo Jamal. E muitas das vezes você não quer falar porque você não quer ser bajulado, ou você não quer simplesmente, ou às vezes por orgulho, não sei, ou porque você não quer trazer preocupação para as pessoas. Mas, cara, não tem jeito. Existe uma frase que fala que o corpo não mente, né? O corpo não mente. Às vezes a gente até pode tentar disfarçar que tá tudo bem, mas o corpo não mente. Você vai ficar às vezes mal encarado, às vezes você vai ser íspido com a pessoa, e às vezes aquela situação, se você não tiver o discernimento do Espírito Santo, a gente pode se passar despercebido uma oportunidade de você ser bênção de Deus na vida daquela pessoa. Então eu acho que o mais necessário, queridos, é nós andarmos ligados no Espírito Santo, é pedir sempre o discernimento de Espírito, e ter uma leitura, sabe, uma leitura. Peraí,
será que o meu irmão ele é assim, é o jeito dele? Ou será que está acontecendo alguma coisa com ele? Às vezes, ao invés de eu chegar lá e dar uma bronca ou exercer uma autoridade exacerbada em cima daquela pessoa, o ato de ser empático, de chegar naquela pessoa e perguntar: meu irmão, você está bem? O que está acontecendo com você? Eu posso orar com você? Né? E às vezes aquela pessoa, a única coisa que ela precisa é que alguém note que ela está ali, ou que ela está precisando de uma oração, ou precisando de um abraço. Você sabia que o abraço cura? Eu lembro que uma certa vez uma pessoa chegou em mim, e eu lembro que eu estava passando uma situação bem difícil, eu achava que eu não estava sendo usado por Deus, e uma certa pessoa chegou e falou assim: eu quero dizer para você que eu amo o seu abraço. E eu estava meio me sentindo mal naquela semana, e aquilo foi como um refrigério para mim. E ela falou assim: toda vez que você me abraça, eu sinto o abraço de Jesus. Eu sinto que Jesus está me abraçando. Eu sinto um amor sincero e puro quando você me abraça. Não deixe de abraçar, não deixe de passar esse amor de Jesus. E naquele dia eu pude entender que às vezes Jesus ele nos usa muito mais do que em palavras, porque às vezes as palavras não condizem com as nossas atitudes, mas às vezes um abraço ele pode trazer uma salvação, pode trazer cura. Às vezes uma preocupação, sabe, de você chegar e perguntar para a pessoa como ela está, ou o que está acontecendo, ou como eu posso melhorar o seu dia, isso pode demonstrar muito mais o amor de Jesus do que eu simplesmente sendo legalista. Amém? E outra coisa aqui em Marcos 9:35 fala assim, né? Jesus ele chamou os 12 e disse: se alguém quiser vir primeiro, será o último e servo de todos. Interessante que a maioria das organizações, de algumas religiões, existe uma hierarquia, né? Que sempre tem alguém no topo, e aquele que está acima do topo, ele tem autoridade sobre todos. E Jesus ele vem e quebra isso, dizendo: olha, quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem quer ser o primeiro, que seja o último, que sirva a todos. Jesus ele vem quebrando um sistema que muitas das vezes ainda persiste no nosso meio, de achar que para ser algo melhor eu preciso ter uma autoridade, eu preciso ser consagrado a um cargo específico. E não, e quando Jesus ele fala: se você quer ser diferente, se você quer se destacar, que seja aquele que sirva a todos, que aquele que ame a todos, aquele que faça nos bastidores. Porque, queridos, é muito fácil a gente honrar as pessoas que estão lá em cima. Agora, às vezes, tem situações de pessoas que Deus vai colocar para que você honre ela. E é nesse momento que Deus vai provar o nosso coração. Sabe aquela pessoa que não tem nada para te oferecer? Aquela pessoa que está precisando de ajuda, e de repente você chega e tem a oportunidade de honrar aquela pessoa enquanto ninguém está vendo. E às vezes, qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido o nosso comportamento? Aquela pessoa dentro da igreja que está passando por uma necessidade, aquela pessoa que às vezes ela não tem nenhum cargo de autoridade, mas ela precisa da nossa servidão, precisa que nós sejamos servos, né, mordomos do Senhor para aquela pessoa. Como é que nós temos agido para com essas pessoas? Então, queridos, nós temos que entender isso, que servir a Deus não é só quando nós estamos em cima do altar. Ministrar a palavra não é só quando nós estamos com o microfone na mão, mas é quando nós exercemos o Evangelho através das nossas atitudes. Amém? Em 1 Coríntios 12:25 fala assim: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Tá vendo? Nós temos que ter essa igualdade de cooperação, de ter o sentimento de colocar o outro como maior que a nós mesmos. O pastor mesmo comentou isso aí acima. Às vezes nós cobramos demais das pessoas e nos colocamos até acima delas porque temos um certo cargo. Ah, mas quem é você? Eu sou diácono, eu sou líder. E a pessoa às vezes está ali servindo a Jesus, né, da maneira dela, com a simplicidade dela, com o conhecimento ali dela. E a gente às vezes chega, sabe, e se você for comparar na Bíblia, quem fazia isso eram os fariseus. Os fariseus que tinham essa arrogância, esse orgulho religioso de se achar maior do que os outros.
E nós temos que ter muito cuidado para nós não entrarmos dessa situação, de nos colocarmos como fariseus, dono da verdade, dono da lei, aquele que outorga a autoridade. É claro que nós temos que exercer a autoridade quando for necessário. É claro que nós temos que manter a ordem do culto quando for necessário, mas a Bíblia fala: tudo que você for fazer, faça com amor, sabe? Então, nós temos que ter muito cuidado, querido. Às vezes a gente fica escondido atrás da nossa personalidade. Fala: mas eu sou assim mesmo, eu sou rústico, sistemático. Eu sou assim mesmo, eu sou meio grosseiro. É a minha forma de agir. Toma cuidado, querido. Talvez essa seja o velho homem ou a velha mulher, que ainda nós não matamos ela. Eu mesmo sou de uma família muito machista, sou de uma geração onde os homens tinham uma certa, sabe, era íspido nas palavras, íspido nas atitudes. E eu tenho que lutar contra isso o tempo todo. Eu tenho que lutar contra o meu eu o tempo todo, contra a minha personalidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo muito alto, e quem não me conhece acha que eu tô brigando, né? Até a Lana fala: Diego, baixa a voz. As pessoas vão achar que você está brigando. E realmente eu tenho que me conter. Por quê? Porque é a minha forma de ser, mas isso não me justifica. Por quê? Porque eu sou carta aberta, eu sou carta viva de Jesus. As pessoas vão olhar para mim e vai ler a minha vida, vai olhar: mas ser cristão é daquele jeito? E eu não posso esconder atrás disso. Eu não posso esconder atrás da minha criação, ou da minha personalidade, ou do meu jeito de ser. Mas nós temos que matar esse velho homem e mostrar o quê? O amor de Jesus para as pessoas, para o corpo de Cristo, para aqueles que estão chegando. As pessoas estão olhando para nós. Queridos, eu mesmo eu já me peguei às vezes dando bronca excessiva em pessoas que eu deveria agir com misericórdia. Às vezes a gente acha que ser duro vai trazer resultado, e nem sempre. A Bíblia fala que o amor, ele constrange. O amor, ele constrange. Às vezes, ao invés de nós sermos duros com aquela pessoa, mesmo tendo razão, a questão não é essa, se tem razão ou não, mas às vezes com amor, a Bíblia fala que brasas vivas irão cobrir sobre a cabeça daquela pessoa. Então, às vezes, ao invés de ser duro com uma pessoa, mesmo ela merecendo, né, ser passado por uma situação mais dura, mas quando nós agimos com amor, há um constrangimento. Esse constrangimento traz a oportunidade de quebrantamento. Porque não adianta, querido, às vezes nós confrontarmos o nosso próximo, o nosso irmão, com uma dura palavra de verdade, às vezes em um momento que talvez o contexto não vai favorecer o arrependimento. Por exemplo, quando aquela pessoa, sei lá, chegou na igreja porque brigou no caminho com o seu esposo, com a sua esposa, e às vezes a cabeça está bem distante, aí de repente chega na igreja ali e ela age de uma forma, e você vai, né, não entende o que aconteceu há 10, 15 minutos atrás, e vai exercer a sua autoridade de liderança diaconal, e às vezes a sua forma de agir com aquela pessoa vai fazer com que ela não escute mais a palavra que o Senhor tem para ela naquele dia, e nós deixamos de ser bênçãos para ser maldição na vida das pessoas. Por isso nós temos que voltar a ter essa empatia, essa sensibilidade, o discernimento de entender o contexto de todas as coisas. Para isso, é claro, nós temos que voltar a ter essa comunhão com Deus. Nós temos que voltar a entender o que o Senhor está fazendo, né? Quantas vezes, às vezes, dá vontade de chegar e dar uma bronca, o Espírito Santo fala assim: lembre-se de como você era. Lembre-se de como você era. A gente nunca, acho que a única maneira que nós não devemos de esquecer o passado é de perceber a misericórdia e a graça que nos alcançou, né? O tão desgraçado que nós éramos, e mesmo assim o Senhor nos chamou, né, para essa maravilhosa luz. Amém? Outra questão, em João 13:35 fala assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos, não é pregando o tempo todo, não é colocando o versículo no seu carro, um peixinho, né, aquele adesivinho do peixinho do carro, não é tendo às vezes um cordãozinho aqui igual eu gosto, né, um cordãozinho de Jesus, que vai fazer com que as pessoas entendam que nós somos discípulos de Jesus. Não vai ser simplesmente uma Bíblia debaixo do braço, ou um terno e gravata, que muitas vezes as pessoas não nos reconhecem na rua lá no Brasil, que vai chamar a atenção que nós somos discípulos de Jesus. Aqui a palavra ela chama a atenção para a verdadeira
a aparência, a verdadeira necessidade de sermos, cartas abertas, é quando nós amamos uns aos outros, a forma como nós tratamos uns aos outros, a forma como eu trato o meu irmão, a forma como eu sou empático com aqueles que são mais necessitados, principalmente aqueles que são novos na fé. Quantas pessoas estão chegando agora e quantas pessoas vão chegar ainda mais. E nós, como filhos maduros, os irmãos mais velhos, nós temos que ter esse discernimento de tratar essas pessoas com empatia. Nós temos que ter muito cuidado, queridos. Temos que ter muito cuidado. Eu não quero citar situações aqui isoladas, mas eu já me percebi, às vezes, tratando uma pessoa de forma ríspida, eu já... e com boas intenções, inclusive uma vez eu fui ser um pouco mais ríspido com um liderado meu, porque ele tinha faltado numa programação da igreja, e eu fui falar com o pastor muito indignado: pastor, fulano faltou, e eu chamei ele, falei um monte para ele. Eu pensei: pastor vai falar que da hora, você foi o cara, você foi o líder, isso aí, tem que pegar no pé. E eu pensei que eu estava arrasando. E o pastor, ele, de repente, falou assim: você fez errado. Eu falei: mas como assim, pastor? Ele não veio. Você sabia que ele me ligou e ele me explicou a situação? Você sabia que está acontecendo isso com ele? E naquela hora me houve um constrangimento, ao mesmo tempo um sentimento de arrependimento. E, nossa, pastor, eu não sabia disso. Eu falei: pois é, você fez errado. Você não deveria ter falado com ele dessa maneira. Porque dependendo da situação, ao invés de você trazer um resultado positivo, você traz um resultado negativo. A pessoa traz, às vezes a pessoa dá um passo para trás. Ao invés de dar um passo para frente, ela vai dar um passo para trás. E talvez para restaurar essa posição vai demorar um pouco. Na hora eu me arrependi e pedi perdão pro pastor: pastor, me perdoa, o que eu devo fazer? O pastor falou: ore, vai lá e converse com ele. Depois eu fui lá, conversei com esse meu liderado, pedi perdão para ele, falei: olha, eu sei que as minhas intenções foram das melhores, mas a forma como eu falei com você, eu não sabia do contexto, eu não sabia do que estava acontecendo, e acabei cobrando de você sem entender o que estava acontecendo. Eu te peço perdão da forma como eu te abordei, e reconheço a minha falha. E ali nós nos abraçamos, nos consertamos diante de Deus, e eu aprendi uma coisa muito séria, queridos. A gente tem que tratar as pessoas com muita seriedade, porque são servos do Deus Altíssimo, são filhos de Deus, e Deus vai cobrar de mim, de você. Deus vai cobrar de nós a forma como nós tratamos. Agora, é muito fácil a gente honrar os nossos pastores, os filhos dos nossos pastores. Eu vejo muita gente ali, e não é errado, tá? Tem que continuar fazendo isso, honrar os nossos pastores, honrar os filhos dos nossos pastores. Mas eu vejo algumas pessoas que sempre estão honrando os nossos pastores, mas quando outras pessoas menores, que não têm autoridade, que não têm liderança, tratam de qualquer jeito. Quando aquela pessoa precisa de uma necessidade, de repente vem com rispidez, vem com excesso de autoridade. Quando é filho de outras pessoas, não usa da mesma misericórdia. Quando é filho de pessoas mais simples, que não tem cargo, ou que não, trata diferente. Querido, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala que nós temos que servir a todos por igual. Nós temos que amar a todos por igual. Por isso que, da mesma maneira que eu amo o Marte, eu amo aquele irmãozinho que acabou de chegar, aquela irmãzinha que acabou de chegar com... esqueci o nomezinho dele, o Brian, o Brianzinho. Eu amo aquele menino, pra mim, nossa, eu achei ele lindo demais. Querido, nós temos que ter o mesmo sentimento, nós temos que honrar. E olha que interessante, a Bíblia fala que nós temos que honrar ainda mais em secreto, porque Deus em secreto recompensará. Então nós, como liderança, nós temos que começar a amadurecer, a saber tratar as pessoas com misericórdia, com empatia, Às vezes chega uma irmãzinha ali na cozinha: irmão, tô tonto, tô passando fome, você pode arrumar um pratinho de comida para mim? Vem cá, se é a pastora Grace, como é que é a sua atitude? Se a pastora Grace chega em você e fala assim: tô com fome, eu não comi nada, eu tava fazendo jejum, você pode fazer um pratinho de comida? Talvez você vai lá, arruma aquele prato lindo, maravilhoso, em louça, e tal. E quando é aquela irmãzinha que acabou de chegar há pouco tempo e tá passando, às vezes, eu tô com fome, eu tô tonta, sei lá, eu tô grávida, você pode arrumar um pratinho de comida para mim? Como é que é a sua atitude? É a mesma maneira que você faria para a pastora Grace, por exemplo? Então é nesse sentido que nós temos que ter muito cuidado.
Nós temos que entender que o amor de Deus, ele é a nossa maior forma de expressar que somos discípulos de Jesus. E eu tenho pedido muito para Deus: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda a entender e olhar as pessoas com os teus olhos, me ajuda a olhar as pessoas com os teus olhos. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, às vezes eu estou conversando com a Alana, eu falo: nossa, você viu fulano fez isso? Eu falei: vem cá, mas será por que ela fez isso? A gente tem que tentar buscar o contexto da situação, né? Mas será por quê? Será que ela não está num dia legal? Será que essa pessoa não está passando alguma necessidade? E pode perceber, querido, a maioria das pessoas que vem com muita rispidez, ou às vezes a pessoa, sei lá, te trata de uma forma diferente, que não é o normal dela, querido, é batata, é quase que certeza que ela não está legal, é quase que certeza que aquela pessoa está passando por uma situação diferente. E a Bíblia fala, tem um versículo na Bíblia, está lá em Tiago, não vou lembrar agora onde, que fala assim, que a fé sem obra é morta. Você já viu o contexto desse versículo? Tem muita gente que acha que o contexto desse versículo fala sobre só sobre a ação de você agir naquilo que você crê. Se você for pegar o contexto desse versículo, fala o seguinte: se você encontrar o seu irmão com alguma dificuldade, alguma necessidade, e só orar por ela, bater a mãozinha nas costas, assim: vou orar por você, meu irmão, a tua fé é morta. Esse é o contexto desse versículo. Às vezes tem um irmão que está passando uma necessidade, sabe, está passando uma situação difícil, aí você fala assim: vem cá, irmão, vou orar por você para Deus te abençoar, mas o seu está guardado, né? O seu dinheiro, o dinheiro do Yasumi, né, das suas férias, está guardado. E você bate a mão nas costas do seu irmão e fala assim: vai que eu vou orar por você. É nesse sentido que a Bíblia fala que a sua fé é morta. Quer dizer, aquilo que você diz acreditar não condiz com as suas atitudes. Então, por que eu estou falando isso? Às vezes tem pessoas que chegam perto de nós e, ao invés de nós abraçarmos e sentirmos com empatia a necessidade dela, e não só orar por ela, mas tentar resolver o que está acontecendo. Não, você está passando por necessidade, peraí, eu vou juntar os irmãos aqui. Irmão, vamos fazer uma cesta básica para a irmã aqui? Quem pode dar um arroz? Quem pode dar uma carne? Sabe? Esse nível de comunhão. A Bíblia fala que a igreja primitiva, eles faziam isso. Eles dividiam entre eles. Vendiam seus pertences e dividiam entre eles. Esse dom de generosidade, é claro que nem todo mundo tem o dom de generosidade, mas o amor deve ser para todos. A empatia tem que estar em todos, porque é assim que nós vamos ser reconhecidos como os discípulos de Jesus. Amém? Eu quero terminar aqui lendo o último versículo que Deus me deu, que é Romanos 12:18, que fala assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Querido, tem situações que você vai estar certo, como eu disse agora há pouco, e vai ter momentos que você vai estar errado, e mesmo assim você tem que ter essa capacidade de entender que às vezes a paz, ela é mais necessária do que a razão. Às vezes você vai estar com a razão, mas às vezes o contexto que te envolve, as pessoas que estão olhando, vai ser muito mais prejudicial para o reino do que a necessidade de você provar que você está certo. Então, muitas das vezes nós temos que aprender a sofrer o dano. É algo que é muito difícil, principalmente para nós homens, que mexe muito com o nosso brilho, com o nosso orgulho, né? Nós temos que ter essa capacidade de sofrer o dano. O pastor Igor mesmo fala: sofra o dano. Sofrer o dano, querido, é mesmo estando certo, nós buscarmos o quê? A paz. É voltar atrás. Você está ali com aquela pessoa, a pessoa insiste que está certa, e de repente você está ali debatendo com ela, traz uma palavra, traz um versículo, a pessoa insiste que está certa, de repente aquela situação já se agravou num tamanho que as pessoas já estão percebendo ao redor. Então o que a gente tem que fazer? Aprender a sofrer o dano. É uma coisa que eu tenho uma dificuldade muito grande, muito grande. Eu tenho pedido muito para o Senhor: Senhor, me ajude a sofrer o dano, me ajude a nem sempre estar sempre certo, porque, cara, eu sou muito cabeça dura nesse sentido. A Lana sempre fala: você é muito argumentador, você argumenta demais, você sempre tem um argumento, e é verdade. E se eu não reconhecer isso, querido, eu não vou entender as minhas limitações, as minhas dificuldades. E é uma coisa que eu peço para o Senhor hoje: Senhor, me ajuda a sofrer o dano, me ajuda, Pai. Eu não preciso estar certo o tempo inteiro.
O que eu preciso o tempo inteiro é exercer o amor de Jesus. O que eu preciso o tempo inteiro é ser sacerdote e príncipe do reino de Deus, é ser representante da paz. E se depender de mim, eu preciso trazer paz para todos os homens, paz para onde eu estiver. E outra coisa, como é que nós somos conhecidos? Como é que você é conhecido? Como é que eu sou conhecido? Um príncipe da paz? O mensageiro da paz? Você é aquela pessoa que quando chega traz paz ou traz agitação? Ih, chegou o fulano para trazer agitação. É aquela pessoa que quando chega, ele pacifica ou você joga... Né? Eu sei, não estou falando brincadeira, não estou falando daquelas brincadeiras que a gente faz entre nós, não estou falando isso. Eu estou falando quando é uma coisa séria, quando é algo assim que é para trazer uma solução para uma situação. Você é aquele que traz paz, aquele que traz harmonia, ou nós somos aquela pessoa que simplesmente sempre está confrontando, sempre é o dono da razão, o dono da verdade e nunca sofre dano? Queridos, se depender de nós, se depender de mim, nós temos que trazer paz, né? A própria palavra fala que ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz, aquele que traz paz no meio da guerra. Nós somos mensageiros de Cristo, nós somos representantes de Deus aqui nessa terra, e como representantes do Senhor, nós temos que fazer o que Jesus nos ensinou. Nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que servir a todos, nós temos que agir por igualdade, nós temos que manter a paz sobre todos, e nós temos que ser o último, servir os menores, aqueles que não têm a capacidade de te retribuir. E assim nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. Como o próprio pastor disse, está na hora de nós perdermos essa meninice e começarmos a andar com mais maturidade. Amém? Eu quero orar com você, finalizando essa palavra, e a qual eu aprendi muito nessa tarde, né? A qual eu quero realmente e preciso muito, né, aprender com isso, né? A ser reconhecido como filho de Deus, como discípulo de Jesus, aquele que ama, aquele que olha para as pessoas com olho de compaixão, com olho de misericórdia, aquele que exerce os dons ministeriais dentro da igreja, mas sempre visando a glória de Deus, a honra e a glória do nome de Jesus, servindo a todos, sendo o último, sofrendo dano muitas das vezes por amor de Jesus, por amor do Evangelho, né? Para que o Evangelho seja propagado. Como aquela canção fala, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, quero te agradecer por esta mensagem, quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alinhar o meu coração com o teu, que eu venha aprender, Pai, a sofrer o dano, e que nem sempre eu estou com a verdade, nem sempre estou com a razão, e mesmo tendo a razão, Pai, o resultado nem sempre vai ser coerente à tua vontade. Me ensina a olhar as situações e as pessoas como o Senhor vê, Pai. Me ensina a olhar as pessoas com os olhos de amor e empatia. Me ajuda, Pai, a exercer a autoridade com amor. Me ajuda, Senhor Deus, a ser um líder em servidão, um líder em amor, assim como Jesus fez, assim como Jesus foi. Nos ajuda, Senhor Deus, a andarmos em unidade, em corpo de Cristo, não agindo como maior do que o meu irmão ou como menor, mas como um completando o outro, porque sabemos que às vezes tem aquele que anima, tem aquele que exerce a autoridade, tem aquele que é mais generoso, tem aquela outra que intercede, tem aquele outro que tem o ensino, e todos nós nos completamos no seu propósito, glorificar o nome de Jesus e fazer ele conhecido no meio de todos os povos. Não adianta, Pai, orarmos por um novo templo, uma igreja maior, porque os problemas vão aumentar, as pessoas vão chegar. E como nós vamos estar nessa nova igreja, Pai? Como nós vamos nos comportar com essas pessoas que vão chegar com novos problemas, novos desafios? Precisamos estar mais maduros, precisamos estar edificados, Pai, e consolidados na Tua Palavra, debaixo de uma maturidade espiritual. E eu te peço, Pai, para a minha vida e para a minha casa, me ajuda, Senhor, me ajuda a caminhar sobre o Evangelho, a qual o Senhor nos ensina a ser servo um dos outros, a andar em unidade, a ter essa empatia de olhar para as pessoas e entender o contexto que elas estão vivendo e tentar ajudar ela, tentar, ó Deus, fazer com que ela se sinta bem e se sinta amada. Me ajuda, Senhor, a olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Me ensina, Pai, a olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Eu te louvo e te agradeço pela minha igreja, Pai, pelos nossos pastores,
por esta liderança, Pai, por cada diácono e diaconisa, cada líder, ó Deus, de célula, cada obreiro que se dispõe de forma deliberada a te servir em tua casa. Estamos aqui, Pai, porque somos voluntários. Nós entregamos a Ti de forma voluntária a nossa vida, a nossa servidão. Mas mesmo assim, mesmo sendo voluntários, isso não quer dizer que nós não venhamos ser cobrados. Por isso eu te peço, Senhor, coloca as coisas no devido lugar. Nos leva a um novo nível de maturidade. É o que eu te peço, papai querido, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a acolher os necessitados. Nos ajuda, Pai, a ter conhecimento e maturidade para ajudar aqueles que têm uma necessidade mais especial. Crianças estão chegando em nossa igreja com necessidades especiais. E nos ensina a amar essas crianças, Pai. E agir com honra, assim como nós agimos com honra com os filhos daqueles que estão sob autoridade em nossas vidas. Nos ensina, Pai, a ser, ó Deus, bênção na vida dos pequenos, assim como nós temos sido bênção naqueles que o Senhor tem exaltado. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que meu coração seja segundo o teu coração, que haja conforme o Senhor quer, ó Deus, que nós hajamos. Ó Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. E eu quero abençoar a vida de todos aqueles que ouviram esta mensagem, esta palavra. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o Senhor vai honrar aqueles que têm sido servos, aqueles que têm honrado as pessoas pequenas, no sentido daquelas que não têm, que não vão poder nos retribuir, né, de alguma maneira. Aqueles que têm honrado em secreto, que o Senhor possa honrar essas pessoas, prosperando, derramando autoridade e unção. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, porque eu sei que aquele que te honra em secreto, o Senhor honrará publicamente. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.